Meu nome é Marcelo Zarski e a cadela do fascismo vive no cio. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e vamos curtir uma onda diferente hoje. Olha. Meu nome é Isabel Cortez e, em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico. Engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Hoje sou eu que vou fazer a introdução desse episódio, né? E aí eu escrevi uma pequena introdução para vocês entenderem um pouco do tema que a gente vai abordar hoje. Em 1945, se iniciavam os julgamentos de Nuremberg, que mostravam pela primeira vez ao mundo os horrores perpetrados pelo regime nazista alemão. Diante do horror, muitos pensadores passaram a se dedicar na busca sobre a origem do mal. Afinal, o que era o mal? O mal era inerente aos seres humanos? Qualquer um poderia fazer o mal? Quais eram as condições para tamanha barbárie? Hannah Arendt, uma pensadora judia de origem alemã, passa a se debruçar sobre essas questões. Após sua fuga do regime, dedicou seu trabalho a compreender as origens do totalitarismo e do terror perpetuado pelos nazistas durante as décadas de 1930 e 40. Entre as suas obras sobre o tema, eu destaco aqui As Origens do Totalitarismo, de 1951, e Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, de 1961. Nas Origens do Totalitarismo, Arendt busca primeiramente entender quais foram as condições na Alemanha que permitiram o estabelecimento de um regime singular como o nazismo. Em Eichmann em Jerusalém, Arendt se dedica ao julgamento de Adolf Eichmann, um burocrata do Terceiro Reich, um sujeito que, dentro de uma lógica burocrática, justificou suas ações, sempre responsabilizando seus atos a uma cadeia de comandos. Tendo essas obras em vistas, vamos dedicar esse episódio a duas obras baseadas em experimentos sociais. A Onda, filme baseado em um experimento real, ocorrido na Califórnia em 1967 pelo professor Ron Jones, que teve diversas outras versões, uma de 1981 e de 2009, e além da série de 2019, Nós Somos a Onda. E o filme A Experiência, de 2001. O filme esse segundo filme, ele é baseado nas experiências do experimento de Stanford, encabeçado pelo professor Philip Zimbardo, que recebeu diversas adaptações, como Detenção, de 2010, e o experimento do aprisionamento de Stanford, de 2015. Então, fiquem agora com a nossa vinheta. E aí, gente? Massa demais. Vocês acharam? Tá ótimo. Ó, eu vou... Cara, eu vou deixar vou deixar o Marcelo falar um pouquinho, depois eu falo. Eu só assisti a Onda, tá? Eu não consegui. Você não chegou a ler nada sobre o Não, eu vi um pouco sobre o experimento, mas eu não assisti o filme, né? Das Experiment era o filme, né? Que o Anderson mandou. Eu não tive tempo de assistir, mas assim, tô ligado mais ou menos como é que funciona. Mas eu vou falar mais do que eu tenho mais propriedade, que é a Onda, que eu assisti o filme, né? Eu já tinha visto, mas eu revi o filme. Eu vi lá aquele filme dos anos 80, que acho que tá no YouTube. Primeiro saiu... filme americano. Isso, eu vi esse, que saiu primeiro, né? E vi o filme de 2009, 2008, 2009, né? Que é esse alemão. Que tem roteiristas e tem algumas pessoas desse primeiro filme aí também, pelo que eu vi lá. Tem. Né? Eu acho que, inclusive, o professor que aplicou também a onda, que chamava a terceira onda, né? Isso, The Third Wave, né? Era o nome do filme, do experimento. Não é bem um experimento, na verdade, né? A onda não foi bem um experimento. Foi um teste de uma aula de história que um professor fez. Opa! Abriu aqui, desculpa. Ele queria testar um sistema esqueci a palavra. Autocrata, meu Deus. É uma autocracia, exatamente. É uma autocracia, mas só que a autocracia no final não é nada além de um... né? É uma forma de você chamar um regime totalitário, entendeu? Porque acho que uma autocracia envolve diversos tipos de regimes totalitários. Sim, Então, daí eu vi a Onda, né? Daí o filme, né? Eu vi esses daí.
E daí, por último, antes daí, eu vi a série, né? Nós Somos a Onda. Que eu até falei, não assistam. Porque assim, é muito fraquinho. É legal, porque traz uma temática interessante. Mas ele é voltado pro. Acho que ele é voltado mais pra adolescente. Ele se passa num. Eu não sei, eu achei ele meio. De 81? Não, o novo. O Nós Somos a Onda, que é uma série que tá na Netflix. Eu achei ele meio superficial. Sabe? Sabe quando tem aquela ideia de ser tipo Revenge? Aquela série lá, uma vingança, tipo, da galera que é mais oprimida. Eu achei meio zoado isso. Assim, tipo um filme, uma série de incel, assim, sei lá, exatamente. Voltando contra alguma coisa. Exatamente, eu achei bem isso. Não é ruim, assim, tipo, a direção é massa, eu achei legal a fotografia da série, a trilha sonora. Só que assim, ele não chega aos pés do que é o filme A Onda, por exemplo. Que é legal, que é um questionamento mais interessante, e daquele filme original também, né? Mas eu vi esses daí. E que assim, pensando em todos, o que eu mais gosto é esse filme alemão. Eu achei muito bom. Assim, na época que eu assisti, eu achei legal já. E depois eu revi, achei legal de novo. E depois que acho que foi até o Goya que passou o filme, o americano lá dos anos 80, pra mim assistir uma vez que a gente tava conversando. E daí, depois que eu fui ver, ele saiu pra TV primeiro, depois saiu meio que uma coisa mais baixo orçamento, vamos pensar assim. Mas eu ouvi também um podcast sobre esse filme, A Onda. E que eles trouxeram. É um podcast mais voltado pro cinema mesmo, então. Eu ouvi uns 3 ou 4 podcasts sobre A Onda. Então. Você ouviu Cinemação? Acho que eu vi Cinemação. Que eles falam mais da parte técnica também, trazem umas curiosidades, mas eles falam bastante dessa parte técnica de cinema, né? E daí, assim, o que mais chamou atenção, por exemplo, nesse alemão, é que ele até ouvindo o podcast, tem essas coisas. Eles trazem uns detalhezinhos, assim, que eu achei interessante. Tem a primeira cena lá do professor, que ele tá indo pra escola, que daí ele fala que ele queria dar aula sobre uma parada mais anarquista, né? Ele queria falar sobre outra coisa. E daí ele colocam ele... Que velho, né? Que velho. E daí ele colocaram ele pra dar aula de uma parada que não tinha muito a ver com o que o personagem passa. Então ele tá com a camiseta do Ramones, tá escutando um som diferente. É uma parada totalmente foda. Mas eu achei legal. E fazendo um paralelo com a série, por exemplo... O que o filme... Ele se aproveita... A série se aproveita da história do filme, né? Eu até achei que seria algo meio continuação, meio que... Sei lá. Mas não. Tem também uma pessoa que tá ali, tipo, mediando, vamos dizer assim, essa ideia esse experimento, vamos dizer assim, né? Que é, vamos criar o nosso sistema, o nosso grupo, vamos pensar assim, a nossa maneira de... Nossa ideologia, né? E na série tem isso também. Você chegou a ver a série, Bel, ou não? Não, eu não cheguei a ver a série, tá. porque eu fiquei tão obcecada lendo as coisas de Hannah Arendt, que eu falei, não, vamos focar aqui na base teórica, né, porque... Sim. Que é mais legal, né, achei... assim. Mas legal porque é nerdice, né? Eu achei bem interessante, assim, porque eu tava lendo As Origens do Totalitarismo, que é um livro que é considerado meio polêmico, né? Porque ela aproxima muito Stalin de Hitler, né? E falando como se fosse a mesma coisa. Enfim, é uma coisa que geralmente os comunistas não gostam desse livro, né? Mas, como eu decidi não jogar fora o bebê... Como que é? Jogar fora o bebê junto com a água do banho? Esse é o termo? Isso. Aí eu acabei levantando alguns pontos que é interessante, assim, que conversam muito com o filme, sabe? Que esse negócio de uma ascensão de um sistema. É interessante que o sistema ele se acende, né? A principal base, talvez, vamos lá. Ele se funda primeiro dentro de uma ideia democrática, né? Que é mais ou menos o que acontece na Alemanha na década de 30, né? Cercado dentro de uma figura de um líder, né? Uhum. E a violência, ela é vista como uma coisa de uma esperteza, né? A violência, ela não surge como um elemento, né? Sei lá, as classes, elas estão percebendo que elas estão executando violência, mas é porque, tipo, eu sou legal, entendeu? Existe uma justificativa, né? Uhum. E... O que mais aqui? Geralmente essa pessoa popular
é geralmente uma pessoa, uma figura super contra uma ideologia, né? Contra uma ideia, né? Tipo... Mas eu posso voltar um pouco na raiz da história da onda? Pode. É que assim, tudo começa, inclusive ali no filme, no primeiro, de 81, ele começa com o professor comentando sobre o nazismo, as barbáries do nazismo, e daí um aluno questiona, mas como isso foi possível? Como é que um país inteiro se deixou levar com essa ideia? E daí ele fala, isso é uma manipulação através da propaganda, né, da propaganda nazista. Imagine, as pessoas tinham que ser idiotas para topar uma ideia dessa. Ela fala, mas não, as pessoas entram, porque a propaganda tem uma força muito grande. E eu quero entrar um pouquinho nisso, porque isso tem a ver muito com linguagem, e essa semana nesse mês eu estou fazendo um trabalho de comunicação não violenta lá no núcleo com o pessoal técnico, e daí entrar um pouco nisso. E daí o que acontece? O aluno desimagina e fala, então vamos fazer o seguinte, vamos brincar? O que vocês acham de a gente fazer um jogo? Então, beleza. Então, e cada vez que eu entrar na sala, vocês vão ficar de pé do lado da carteira, vão cumprimentar sim senhor, não senhor, para falar disso. Beleza. E os alunos começam a entrar nesta pegada. E aí, eu acho que tem várias coisas que a Bel está comentando que são muito importantes, mas é legal colocar isso dentro desse contexto, até para a gente pensar o que está acontecendo no Brasil e outros lugares do mundo, né? Porque a linguagem ela tem um poder sedutor muito grande, né? Então, assim, a linguagem ela muda. Então, quando Hitler, por exemplo, começou o processo do nazismo e a propaganda nazista, ele pegou um povo alquebrado, uma inflação altíssima, etc. E aí você começa, para fazer esse tipo de jogo, você cria um personagem fictício, que é alguém, você dá um nome para ele, que é alguém, no geral, alguma coisa nojenta, asquerosa, inimigo, que nem... né? Oi? Você cria um inimigo, claro, né? No 1984, lá, por exemplo, você tinha o pessoal da Eurásia, né? Então você diz, o inimigo quer comer. Por exemplo, na Lotus, né, na empresa Lotus, que fazia aquela planilha eletrônica, tinha um cartaz no refeitório com a foto do Bill Gates, dito assim embaixo, esse homem quer comer o seu almoço, que era para os caras trabalhar animado para derrotar a Microsoft, né? E o nazismo, eles pegaram isso. Então, quem que é o povo que se dá melhor financeiramente, tem fama disso? Judeu, com dinheiro, né? Então, aí começa a juntar essas ideias, o porco como animal que era, né, não poderia ser consumido, é um animal proibido para o judeu, aí associa o judeu com o porco, por isso que na poupança no banco o porquinho é símbolo do dinheiro, inclusive ainda hoje, né, você quer economizar, você tem um porquinho de cofrinho, é uma associação antissemita, né? Mas fale, Isabel, te cortei. Não, eu ia falar que eu acho que essa ideia antissemita ela é uma ideia anterior aí, né, ao nazismo em 1930. A questão é que a gente teve a Primeira Guerra, né, onde a Alemanha perde a Primeira Guerra. Isso. A Alemanha perde terras, tem que pagar dívida de guerra. Pagar dívida de guerra, que é o que coloca o povo no buraco. E aí, eu acho que para o povo alemão, durante a década de 20, 30, existia uma sensação de um fracasso individual, né? Uma amargura egocêntrica, né? E isso tudo unido a uma crítica do que um mundo injusto que se prostrava diante deles, né? E também outro fenômeno que era importante é que para esses tipos de movimento eles conseguirem assim se estabelecer, é importante também uma grande massa apolítica. E isso foi uma coisa que me deu um estalo, assim, porque é engraçado, né? Você pensa numa massa política, você fala, quando que no Brasil teve uma massa política? Aí eu pensei,
em 2013, né? Quando a gente teve aquela série de movimentos onde tinha uma grande massa e ninguém sabia por que e pelo que estava lutando, né? É exatamente esse tipo de frustração, né? Então você tem aquela massa onde quem vendeu o melhor discurso acaba conseguindo capturar, né, através aí da propaganda. Onde nasceu o MBL daí, né? É que você vai dando cara, né? Tudo começa com você dar cara. Você cria um personagem. Então, no próprios Estados Unidos, na época lá do cara do FBI, lá, como que é o nome dele? O cara que fundou o FBI, Deus do céu, whatever, já vem o nome dele. Mas quando vem, Charles Joseph Bonaparte. Não. Não? Não, é o primeiro diretor lá. É que eles fazem a perseguição dos comunistas, então que vem com aquele ideal. Comunista come criancinha, né? Então você cria... Edgar Hoover. Isso, Hoover. Né? Então, quando você começa esse tipo de propaganda, o cara quer comer teu almoço, olha, você não vai poder nada, porque as pessoas vão invadir sua casa, vão meter o pé na porta. Todo mundo fica extremamente mexido, porque vai lidar com uma insegurança geral. Cara, você já não sabe se tem grana para comer amanhã. Né? Pega o próprio Brasil, você não sabe da tua aposentadoria, você não sabe o dia de amanhã. Então é muito fácil quando você começa a dar uma cara para o fantasma, que é isso, é aí que eu quero chegar, fica muito fácil você mobilizar uma grande quantidade de pessoas. E aí, meu amigo, a desgraça está feita. Que é o que é muito bem ilustrado pelo filme A Onda, porque ele vai fazendo isso devagarinho. Ele diz, olha, a gente tem que ter princípios básicos. Quais são os nossos princípios? Você começa simples, né? Deus, pátria, né? Família. Então você já começa devagarinho, o pessoal, puta, isso é tudo que nós quer, né? Deus, todo mundo, Deus ninguém vai questionar isso, Deus é legal. Pátria, puta, eu amo minha pátria, né? Família, claro, todo mundo tem uma família, né? Ou gostaria de ter. Então é claro que isso tem um apelo fortíssimo, né? E tanto é que todos esses movimentos totalitaristas vêm dessa mesma, o mesmo trio, é o triângulo, né? O padrão, porque pega na veia, né? Pega no nervo exposto de todo mundo. É engraçado também, porque, por exemplo, no filme tem aquela menina, uma meio hippiezinha, que ela é crítica, né? Não a menina de cabelo liso, né? Tem uma menina que é mais hippie, assim. E ela tem esse tempo inteiro, ela tá criticando, questionando. E no final, ela não cabe mais no sistema, né? Ela sai porque ela não cabe, ela não é apta para estar dentro daquele rolo. Daquele perfil. Porque ela não tem o perfil, porque ela é crítica, né? Então, esse que é um dos pontos, né? Porque existe essa falsa identificação nos regimes totalitários que existe uma aliança, né? Entre a classe trabalhadora e as classes dominantes, né? Como se fosse a mesma coisa. Puxando de novo para o Brasil atual. Quando você fala para um Zé Mané do Uber, que ele é empreendedor, entendeu? Você está falando o quê? Que ele é o dono do próprio negócio, mas tem como comparar um motorista de Uber com um velho da van? Um velho da van? Não. São né? duas situações completamente diferentes, né? Então é uma falta de consciência de classe, né? E a menina, ela tem uma consciência de classe, e é legal por isso, né? Porque ela percebe que aquilo não faz sentido, no fundo, que aquilo... Não, e detalhe, se você parar para falar disso, só um tico, Marcelo, tá. eu vou te usar como exemplo. Tá, beleza. Né? Então, por exemplo, quando você pensa nessa coisa, né, do capital, do cara que vende a mão de obra, né, porque o capitalista, na realidade, é o cara que ganha nas costas dos outros, né, do proletariado. E o outro é o que vende a sua força de trabalho. Por exemplo, o Marcelo tem uma escola de música. Ele é empreendedor ou ele é proletário? Ele é proletariado, porque na realidade ele também tem que trabalhar na escola de música para fazer dinheiro. A hora que outras pessoas trabalharem e que ele apenas receber, igual o velho da van, aí ele vai se tornar o capitalista. E é isso que o pessoal confunde dentro da visão aí da Bel,
que o cara do Uber ele não está contratando outro cara, ele está se colocando no papel, ó, eu dirijo, eu tenho carro, então eu vou lá. E aí, nisso que você... essa linguagem totalitarista, né, confunde você, porque ele faz você acreditar que você é um empreendedor. E não é. Você é um cara que vende você mesmo a tua força de trabalho para os teus clientes. Mas você continua sendo... vendendo a tua hora de trabalho, a tua produção. Uhum. Né? Você não está explorando o outro ainda, né, Marcelo? Você tem a expectativa, né? Ainda mas não. pro lado do capital, né? Eu também, né? Eu dou aula, você é o liberal, você é não sei o quê, porque você faz Não, o horário. professor, coitado. Não, cara. Pois é, só que eu vendo o meu conhecimento. Você não é dono da escola. Eu não sou dono da escola. O dia que meus alunos de tarô derem aula no meu lugar e eu apenas gerenciar, né? Aí eu vou me tornar... Você vai virar o velho do Tai Chi. Aí eu viro o velho do Tai Chi. E você vai virar o velho do tarô. Né? Você vai virar o velho da viola. O velho da viola. Mas deixa eu só... Só para pegar o gancho que a Bel tava falando, do lance dessas anotações que ela fez a respeito de como que a situação vai acontecendo e tal. Tem uma cena do filme, acho que é bem no começo, que eu até anotei aqui, que o professor faz uma pergunta, né, na hora que ele chega na sala. Eu não sei para qual das meninas que é, acho que não é pra essa hippie, acho que é pra outra. Que ele pergunta para ela assim... quais os motivos que levariam, né, a um sistema, né, a um regime, né, de um governo de autocracia, alguma coisa assim. Ela fica até meio não conseguindo responder, falar. Daí ele falou, não, senta, respira, né, fala de novo, tal. Daí ela fala, né, tipo, injustiça social, por exemplo, desigualdade, essas coisas assim. E a Bel colocou ali, né, como é que tava a Alemanha lá no início, sabe? Como que tá o Brasil, por exemplo, hoje? Como que tá... Várias situações, né, se a gente for ver, onde regimes totalitários começaram a ganhar voz, por exemplo, a população estava nessa situação, né? Grande parte, né, por exemplo, da população tinha miséria, tinha um monte de coisa. Então é bem legal de você questionar, né? Para onde a gente vai se continuar desse jeito, né? E é interessante que não é uma miséria absoluta, não é uma miséria que é do ponto que congela, né? Que a pessoa não fica sem reação. É uma espécie de uma pequena classe média, né? É uma pessoal que tem um pouco de dinheiro o suficiente para... E tem medo de perder. E tem medo de perder. E se acha muito rico e se acha igual o velho da van. Exato. Até só para completar agora, isso que você falou, Bel, você falou de consciência de classe, né? Infelizmente, grande parte das pessoas não tem essa consciência de classe, né? Se você pegar aqui, por exemplo, na cidade, tem uma empresa do ramo de cooperativa agrícola, que eu não vou falar nomes agora, que é bem grande. E ela meio que quase que comanda a cidade. É uma cidade não muito grande, é uma cidade pequena. E muitas coisas você vê que essa empresa barra para vir para cá, sabe? E tem gente que trabalha nessa empresa, nossa, quase falei o nome, nessa empresa, cooperativa. Nessa cooperativa, e meio que o papo dessas pessoas, por exemplo, é que nós damos empregos para as pessoas mais pobres, o empresário tem que estar bem sucedido e ganhando bem, porque é ele que paga as pessoas, né? Então eu falo com a pessoa assim, mano, mas eu falo assim, mas você é assalariado, você para de receber salário, você é um pobre premium, eu falei pra pessoa assim, você pode ganhar um pouco mais, né, sabe? Velho? Tipo, o capitão do mato. Exato, e tem muito isso, cara, e eu acho que isso é um dos grandes problemas, assim,
Tipo, pra esse tipo de regime começar não, pra esse tipo de regime crescer, né? O lance do apolítico, né? Se você pega, por exemplo, pessoas, né, que, nós vamos entrar aqui no poder porque a gente vai fazer um trabalho diferente. A gente não é político, a gente vai fazer... o Bolsonaro se elegeu falando que ele vai entrar acabar com a velha política. Ele vai entrar outsider, né? Outsider, exatamente. Assim como certos partidos políticos novos, que eu não vou citar o nome, mas tipo novos, que se propõem a uma nova política, mas não mas é a velha classe dominante, hegemônica, né? Vestida de laranja. Exatamente. Mas é exatamente a mesma coisa, né? Não existe nada de novo, né? E é interessante que eles também ficam tentando se colocar como se eles... E tem uma coisa muito arrogante, eu acho, que nesse discurso, principalmente quando ele vem da classe dominante, que é como se eles soubessem o que é melhor pro povo, sabe? É bem isso. Me deixa muito irritada, sabe? Em vez de... Por exemplo, eu sei que para entrar em certos partidos novos, você tem que ter um certo capital. Você precisa provar que você tem, sei lá, 1 milhão, 2 milhões na conta... Senão você não entra no partido, entendeu? E que tipo de partido que é esse que você tem um critério econômico, né? Para você poder fazer parte do partido. Então é uma coisa toda muito, assim, doida, né? É tipo maçonaria? Eu acho que na maçonaria acho que é até mais fácil de entrar, viu? Porque acho que talvez a maçonaria seja um pouco menos... A linha de corte é mais acessível. É um pouco mais acessível a maçonaria. A maçonaria basta ser homem, branco, heterossexual e acreditar em Deus. É isso, né? Mas tem também a joia, né? Tem a joia que você tem que pagar para entrar. A joia, dependendo da loja, é bem caro. Enfim, mas a questão é esses sentimentos, né? E aí o interessante do filme é que o filme não acaba bem, né? Porque como que essa coisa vai se construindo e os jovens vão parando de perceber que eles estão numa brincadeira, numa fantasia, e começam a levar aquilo muito a sério, né? Como se realmente... tivesse uma identificação, um senso de comunidade, né? Um senso de participação, né? Até que o filme culmina... Vamos falar do final, spoiler agora. Até que o filme termina... É um filme de 1980, né? Spoiler é pra... Não, eu tô falando da versão alemã. Da versão alemã, né? Então, só pro o ouvinte que chegou até aqui... A Bel vai dar um spoiler nervoso do filme agora. Que no final o menino tá armado, né? Ele fecha todo mundo numa sala, que é uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum, né? Não é uma boa forma dele resolver, tentar segurar a situação, né? E no final o menino tá armado, um menino que era interessante, né? Que ele era aquele que tinha as piores condições, né? Emocionais e familiares, e maior insegurança familiar, e ele justamente leva uma arma, né? Quando ele percebe que aquilo tudo era falso, né? Aí ele pira, né? Aí ele primeiro atira no colega, né? Eu não lembro se ele atira primeiro. Eu não lembro. Ele acerta um colega e depois ele acaba se matando, né? E aí o professor sai preso, porque também o professor é um retardado, né? Porque o professor também, essa ideia do micropoder, né? Ele, de repente, que era um professor que era meio, sei lá, tinha estudado numa faculdade pior. Então ele era considerado pior dentro do grupo de professores. Aí ele começa a conquistar mais alunos, ele começa a ganhar relevância dentro de um grupo. Ele vai se estruturando, né? Até o momento que ele não percebe mais, ele virou aquilo que ele lutava contra no começo, né? Porque ele não era um punk anarquista, né? E no final ele virou realmente um... Nossa, então, isso me parece tanto com um candidato que eu conheço. Parece? Até... Era o cara mais criticado. Sim. Tem uma coisa que eu vi lá no podcast que eu tava vendo, acho que é do Cinemação, que eles falam sobre o Ramones, né? No começo, assim. E o Ramones é bem isso que aconteceu com eles, que, pô, era uma banda de punk, rock, que já tem essa parada de ser... Tipo assim, faça você mesmo, né? Vamos contra o sistema, não sei o quê. Virou uma das bandas mais influentes do mundo, assim, né? E tipo, você entra em qualquer loja sei lá, de grifes, vamos dizer assim, dessas C&A da vida, tem lá uma camiseta do Ramones, por exemplo, né? Fora que o Johnny Ramone era um imbecil, né? Disseram que era. Já, né? Ele já morreu, já. Acho que
Acho que o único que tá vivo é o baterista, é o Mark, Que não né? era, que foi um dos milhares de bateristas, né? Mas é engraçado, porque eles vêm dessa. É que no caso não deu merda nem nada, mas eles vêm né, dessa, sei lá, acho que o Didi Ramone cresce num. Acho que o pai era militar, né? E ele cresce em Berlim, na Berlim pós-guerra, né? Então ele colecionava insígnias nazistas, esse tipo de coisa, então eles tinham um certo. Eles gostavam do simbolismo, né? Mas eles não chegavam a ser nazistas, né? Não, era só o lance. É igual o Leme, né? Ele Era colecionava. só simpatizante. O Leme colecionava artefatos de guerra, né? O baterista do. Ai, como que é? Do Paralamas, o João Baroni, ele coleciona. O tio dele foi vô, sei lá, era da guerra, lutou na guerra, então ele tem muita coisa assim histórica, né? É o lado histórico que ele coleciona. Mas tem umas coisas meio bizarras, né? Tipo, o cara colecionar um símbolo. É meio esquisito, né? Já pensou? O cara colecionar uma bandeira nazista, por exemplo. Por que isso é uma bandeira nazista, mano, né? Vamos aqui, ó. Pera aí. Vamos contextualizar um cara branco, né, que coleciona coisas de guerra, por acaso nazistas, né? E é que nem, por exemplo, porra, Blumenau tem o Teatro Carlos Gomes, que é no formato de um cap nazista. Procura aí no Google. Teatro Carlos Gomes. Esse teatro, ele é Blumenau. Ele foi criado para receber Hitler. Tá? Olha aí. Então, assim, eu sei que a frase dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és é uma armadilha, porque afinal Jesus andava com Judas e Judas andava com Jesus, então quem era a má companhia, né? Mas a grande questão é que isso entra num outro ponto que eu quero colocar, que tem a ver com a linguagem, né? Uma coisa que a própria Ana Arendt também fala, que você tem lá no julgamento do Adolf Eichmann, em que perguntam para ele, né, como é que eles conseguiam fazer tudo aquilo e se aquilo não revoltava, né, os crimes, né, contra os judeus, matar judeus, e ele fala que para evitar isso, evitar a culpa, né, eles criaram uma linguagem que também é utilizada esse método hoje, que nega a responsabilidade por seus atos, né? Essa linguagem, ela se chama Amtssprache, né? Que quer dizer a linguagem de escritório, né? Então eles criaram, né? Ele era uma linguagem, eram burocratas. Estamos cumprindo ordens. Você matou judeu, matei. Não, né? Mas a questão dele, eu acho que a questão dele não é que ele fala que ele usava essa linguagem. A questão é que a Hannah Arendt fala que ele usava, que tem essa coisa. Por isso que o mal é banal dentro dessa história. Sim. Porque o mal é uma coisa absolutamente corriqueira, como se o mal fosse. Sim, você esvazia. É o que o Stalin diz, né? Pelo menos o Duval usa, né? Como se fosse o Stalin. Uma morte é uma tragédia, milhares de mortes é estatística. Então você esvazia de importância as coisas, né? A partir do momento, gente, pandemia, 680 mil mortos, né? Então uma pessoa morrer de pandemia é uma tragédia. Agora 680 mil mortos, cara, o mundo inteiro morreu gente. É a mesma coisa, você esvazia a responsabilidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque você, através da linguagem, você cria uma linguagem de manipulação. Claro, né? Então você vai esvaziando as coisas de importância. Mas é engraçado que a Hannah Arendt, ela fala desse caso, né, do Eichmann. Por exemplo, se a gente for pensar em Brasil, assim, os burocratas, eles são uma minoria. Assim, são poucos os burocratas, que o perfil, por exemplo, dos fascistas, porque a gente tem que falar, né, que a gente tá no fascismo, né, atualmente. Sim, exatamente. E que o comportamento das pessoas tem muito mais a ver com essa ideia de, sabe, desses pequenos poderes, essa coisa meio... É o pequeno tirano. O pequeno tirano, exatamente. Querer pequenos privilégios, entendeu? Essa coisa meio arrogante, meio
racista, meio, sabe? Que, eu não sei, eu acho que traz o de que pior tem dos seres humanos, assim, né? Eu acho muito doido, assim, sabe? E uma posição acrítica, né? As pessoas... É uma falta de empatia, né? Uhum. Eu acho que o grande ponto-chave, né, desse negócio do nazismo, talvez é a falta de empatia, a falta de você se ver no outro. Quando você apela para um regime burocrático, né? Você não se vê você não se vê, é um papel que você está carimbando, é uma coisa que você está assinando, entendeu? Você não está, sabe? Você é um número. Você assina o papel lá pro cara entrar no trem. Aí o cara recebe um papel lá que fala que é pra você colocar no trem. Então você tá só obedecendo. Bota no trem. Aí os judeus descem no trem lá do outro lado. Aí o outro tá recebendo uns trem. Aí o outro, sabe, recebeu um papel falando, sabe, que é pra apertar o botão do banho. Você assistiu o Tempos de Paz, aquele filme brasileiro? Não. Veja. Tempos de Paz. Com o Tony Ramos e aquele... Não é o Chocra. Tempos de Paz. Esse filme é muito foda. Procurem. É o Dan Stubach. Assista. Tem no YouTube. Tempos de Paz. Fala bem isso, sabe, Bel? É o pessoal que está vindo para o Brasil para entrar após a Segunda Guerra, e aí o cara tem que carimbar e diz, você entra, você sai. Qual o critério? Né? Quem que define qual é o critério de entrar e não entrar? Procurem. E é uma história sobre o Brasil, tá? Vale a pena. Mas é que aí, Bel, isso é muito complicado, porque assim, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, que queira ou não, se a gente parar para pensar, a gente está seguindo, né, regras darwinianas, né? Então, que vença o mais adaptável, que vença o melhor, mas no final tudo se resume em todos os dias a zebra acorda e tem que saber que tem que correr mais que o leão, e o leão acorda e sabe que tem que correr mais que a zebra. E aí, quando você pega tanto esses regimes fascistas, essa questão da falta de empatia, é isso, que a gente volta àquilo que é mais animal. Se você olha, nós temos as partes do cérebro, né? Então você tem aquele cérebro reptiliano. A pessoa que não tem empatia, ela só lida com o cérebro reptiliano. O outro é meu inimigo. Foda-se. Se não tem... o meu dinheiro está em jogo, a minha comida está em jogo, a minha casa está em jogo, e você, portanto, é meu inimigo. E aí, ou eu como você, ou você me come. É o cérebro reptiliano. Não, né? O doido, eu acho que vem, porque não é uma pessoa, entendeu? Não é tipo os casos do serial killer, entendeu? É diferente do serial killer, porque o serial killer, ele é uma pessoa. A gente tá falando de uma nação inteira, né? Que... Lemingues. Não, essa história do Lemingues, você sabe que esse filme é falso, né? É o pássaro Dodô. O pássaro Dodô, ele só não voava. Você tava falando... Vai todo mundo pro buraco, vamos junto. Tem umas coisas que acontecem também nesses tipos de regimes assim, que domingo agora eu assisti uma peça de teatro que tava tendo um festival de teatro, e de um grupo de Curitiba. Era Mona Lisa versus Hitler, o nome da peça. A peça conta uma história de como que Paris não foi bombardeada, não foi destruída numa noite. O cônsul lá, da França lá, meio que subordinou, não subordinou, ele meio que enganou um general alemão que estava lá, com toda a ordem para, vamos dizer assim, para destruição lá, isso já no final da guerra, já mais ou menos assim, e meio que essa história é real, assim. Daí tem um filme que chama Paris em Chamas, se eu não me engano, que fala sobre essa história aí, né? Daí tem esse general ficou preso lá durante 12 anos, mas teve um monte de coisa, assim, sabe? Não vou contar. O Hitler sempre curtia, né? Umas belas artes e tal. Tanto que quando Paris é tomada, né? Tem uma foto do Hitler descendo pela Champs-Élysées. Então, mas ele mandou destruir tudo, sabe? Ia tudo pelos ares, assim, sabe lá. Pelo menos é o que conta essa história, né? Assim. Aí,
dá pra ver como que existe dentro desse tipo de pensamento assim, dentro das pessoas que estão lá dentro, um lance de egocentrismo, sabe? Tipo assim, da pessoa que tá lá, sabe? Que é alguma coisa ali dentro, sabe? E das pessoas que estão aderindo ao movimento. Que nem você falou, Bel, antes, né? Essas pessoas, geralmente, elas se acham, que nem desses novos, esses novos partidos, essa nova política laranja, elas se acham as superiores, muitas vezes, porque, vocês não entendem, vocês, sabe, tem querem te convencer. É igual trocar ideia com uma pessoa muito religiosa que quer te convencer a entrar na igreja dela, assim, sabe? É uma parada muito assim. Opa! Tá rolando ali. E é meio que nessa... Tem muito disso. Isso aí é o do filme? Não. O que é isso? É Hitler em Paris, olha lá. Só. mas dá pra ver bastante isso, sabe? Na peça tinha muito disso. Nesse filme A Onda, você vê o professor, ele fica com o ego inflado, né? Assim, muito. Porque tá tudo dando certo, ele tá se dando bem, sabe? Então pela primeira vez ele tá sendo valorizado. A diretora chama ele, né? E elogia o trabalho dele. Então, pela primeira vez, ele está sendo valorizado dentro do contexto lá dele escolar. Pela primeira vez, ele admira. Tanto que ele briga lá com a mulher, falando: não, você tá com inveja de mim, porque eu sou agora muito mais. Eu tenho muito mais relevância do que você, que ela que tinha estudado muito mais, né? E era muito mais acadêmica, né? E no final, deu do que deu, né? Aí, Goy, esse que você falou do Bolsonaro, na verdade, eu acho que daí é o contrário, porque. Tipo assim, é um cara que não era se levado a sério, vamos dizer assim, mas que tá lá. Mas eu quero dizer assim, no lance de ser uma pessoa, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, mais inferiorizada no sentido de não ser tão valorizada no sentido, sabe? Tipo assim, que nem o cara lá, ele era professor lá, ele ia dar aula dele lá e tal, mas ele era um cara mais... Tipo assim, tinha os caras mais top, vamos dizer assim. Eu quero fazer aula com aquele cara lá, porque aquele cara... Tipo, professor de música. Eu quero fazer aula com fulano de tal, porque aquele cara lá é foda. Ou então, aquele outro ali, legal, mas sei lá. Tipo isso, sabe? Então daí o cara meio que vai inflando o ego, né? Assim, então, parece que dentro... Na realidade, é o professor que tinha uma autoestima lá no pé. Né? E que aí percebeu que começaram a notar ele. Isso. Né? Então, é claro, existe isso, né? Mas aí que tá, e o grande problema é como lidar com isso. Exato. E lembrando, né? Mesmo idiotas podem ter um dia de sorte. Sim, vê nos Estados Unidos, né? O Trump ganhou a eleição aquela vez. A questão, Bolsonaro o problema é você ter 2 dias de sorte. O problema não é ter um. Todo mundo consegue. Agora, 2 dias de sorte... O bom do Bolsonaro, né? O menos pior. O ruim do Bolsonaro, menos pior nada, né? O ruim do Bolsonaro, pra ele mesmo, talvez, é porque ele se fantasia de classe popular, né? Sim. Tem foto dele todo sujo de farofa, ao mesmo tempo que ele fala que odeia pobre, fala que o nordestino não sabe votar, sabe? Então ele acaba se contradizendo, né? Porque ele não consegue... Tem certas coisas que ele não consegue deixar de transparecer, né? Porque no final ele é nazista, né? Exatamente. Tem que falar que o Bolsonaro é nazista. No Bolsonaro, ele já foi provado que ele tinha relações com grupos neonazistas desde a década de... Aquela pesquisadora, acho que é Adriana alguma coisa, né? Exatamente. Ela já fala disso, que já existiam conversas dele nesses fóruns falando, entendeu? Então, quando ele era deputado eleito por esses grupos nazistas, né? E é uma coisa que a gente não se deu conta, né? E que agora vem à tona, né? Então, a antropóloga Adriana Dias, né? Ela tem várias participações em vários podcasts e, enfim, é uma pessoa bem interessante ouvi-la falar, porque, enfim, precisa dar um nome aos bois. E aí que tá. Mas é que é muito perigoso quando você pensa em coisas assim de totalitarismo. O grande problema é justamente você pegar uma pessoa dessa num dia de sorte e pegar um bando de idiota disposto a ouvir, né?
Então, e um dos grandes problemas é que você tinha no Brasil a tempestade perfeita, trazendo, né, saindo de filme e voltando para uma situação brasileira, em que você tinha uma direita incipiente, então, né, totalmente inexpressiva, assim como era a França no começo dos anos 90, né? Você tem as pessoas dizendo nós não temos uma liderança, e aí pega um idiota que diz eu topo, né? Então é aquela história que nem tem no Alto da Compadecida, um monte de gente com vontade de morrer, um cara com vontade de matar, e tá feita a merda, né? Então as pessoas, e aí que vem, eu acho, o perigo, Bel, porque as pessoas são mais estúpidas do que parece. A gente, infelizmente, a gente quer passar o pano e dizer, não, as pessoas... Imagine que um país inteiro cai, porque as pessoas têm... Na verdade, o Descartes dizia que a coisa mais bem distribuída no mundo é o juízo. Todo mundo acha que tem o suficiente. Então, quando você pega qualquer retardado que a pessoa não consegue ler mais do que puxação de muro, e a pessoa acha que tem juízo o suficiente, é o que você precisa para instaurar qualquer tipo de regime. Porque você só precisa saber alguém que sabe usar o mínimo disso. Isso unido a uma situação de terror, onde você tem um inimigo hipotético que vai contra a família. Hipotético e plausível? Né? Junta esse inimigo, né? Inventa uma ficção sobre esse inimigo, né? Você bota a religião, né, trabalhando para o Estado, né? E tendo comícios e mais comícios dentro da igreja, que é uma coisa que não devia ser permitida, que é uma coisa que fere diretamente a lei eleitoral. Junta isso com um ódio que se foi construído justamente, aí não necessariamente pelo Bolsonaro, mas principalmente pelo PSDB, durante anos e anos, contra... Alimentou, né? Falando de Petrolão e blá, blá, blá. Junta isso, a gente tem um caldo perfeito. Aí virou esse grande inimigo, o Lula. Então, mas só que daí me obriga a falar, pra gente não escapar do tema do podcast, que não era... Desculpa. A gente se empolgou, mas assim, a minha esperança é o seguinte, eu sempre recomendo que as pessoas assistam a Onda de 81, a Onda 2006 e 2008. Depois uma outra história americana. É 2008? 2008. Uma outra história americana, ótimo. Uma outra história americana, ou American X, né, com o Edward Norton, e é um filme fabuloso, porque na realidade ele emenda com o segundo filme da Onda, né? Porque no segundo filme da Onda acontece isso, o aluno com pior estrutura emocional, tudo mais, faz a merda no colégio, né? E uma outra história americana seria o que acontece depois, né? Porque é o guri que era neonazista, que é o papel do Edward Norton, que está cumprindo pena e sai e diz, cara, que merda que eu fiz. Sim. Né? Então ele é uma tentativa de resgate, e para mim esse filme ele ganha mais importância, apesar de ser um puta filme muito bom, ele ganha ainda mais relevância porque ele te dá uma oportunidade, ele te dá uma pista de como sair disso. Porque aí no Edward Norton ele vai pegar o irmão que está entrando nessa vida de neonazista agora e diz, cara, sai dessa viagem, isso aí não vai dar bom para você. E é o grande problema, porque muitas pessoas, quando... Assim, eu vou falar que independente de Bolsonaro, PT, esquerda, direita, coisa de Brasil, vamos falar isento disso, né? Mas, por exemplo, que é o grande porém, né, disso aí, é que todo movimento que tem um extremismo extremamente violento e acerbado, ele vai produzir sempre desastre. O final disso sempre o desastre, sempre, né? Mas existe uma saída.
E essa saída é que uma outra história americana coloca. Então, você precisa ter um momento tomada de consciência. E que é o que eu espero quando passar agora, dia 30, e tudo se resolver para o bem, conforme Quando a vai gente ser espera. lançado o podcast, talvez tu tenha tudo né? a cara do Marcelo. Talvez tudo tenha dado errado, talvez tudo tenha dado certo. Não sabemos. Não sabemos. Mas quando sair o podcast, né? Eu espero que as pessoas tenham essa tomada de consciência do tipo, cara, que merda que a gente estava fazendo. Sim. Que merda a gente ainda tá fazendo. Ou que merda insistimos em continuar fazendo. Né? Então, para mim, uma outra história americana, ele fecha. Né? E o próprio... E é um filme que a gente não falou, botou no começo e não falou até agora, que é o Das Experiment. Né? É justamente isso. Os caras pegam um bando de maluco, fazem um experimento social, metade vai ser polícia, metade vai ser bandido, vamos enfiar todo mundo num Big Brother, né? De polícia e ladrão, e vamos ver o que dá. Em 3 dias tiveram que parar o experimento, de tamanha merda que deu. Porque o preso se comportou como preso, o policial como policial, e a merda estava feita. Não, e não só isso, né? Porque não é só o preso como preso, mas principalmente o policial como policial, né? Porque aí você vem naquela estrutura opressora, né? E aí começou poder a a quem não deveria. Exatamente, aí começa a mostrar como as pessoas são sádicas, né? E aí vem aquele ponto, aí vem de novo aquela nova pergunta, entendeu? Qual que é a origem desse mal, né? O que faz o mal? No final, é muito mais uma questão de uma condição, né? Você não deixar chegar nisso, mas é o cérebro reptiliano, né? Então você pega... Eu sei, mas no final são algumas pessoas sob algumas condições, né? Porque eu li bastante hoje sobre o experimento de Stanford, e na verdade, por exemplo, as pessoas escolheram se elas queriam ser polícia ou ladrão, e o que já indica, entendeu? Que as pessoas que queriam ser opressoras acabaram já vai numa afinidade, foi dada a oportunidade. Foi dada a oportunidade, o que é um indicativo, entendeu? Tanto que tem essa reflexão, se qualquer pessoa sob aquelas condições iria se comportar dessa forma. A resposta é não necessariamente, né? Não será, só algumas pessoas sob algumas situações de regime, né? E com relação ao mal, existe esse pequeno mal, que é esse mal burocrático, né? Existe realmente esse grande mal, né? Que é essa grande coisa sádica, né? De você querer eliminar, odiar e querer destruir o outro, né? Quando a gente tem 2 partidos políticos que estão disputando uma eleição e um dos partidos se destaca por agredir os adversários fisicamente, tentar atirar contra os adversários, né? Então, o tempo inteiro, isso significa que tem alguma coisa errada nessa história, né? Isso não tá normal. Totalmente. Não sei, vocês que estão aí no Paraná, eu ainda tô aqui um pouquinho mais pro norte. Você tá no sudeste, não vem norte porra nenhuma. Um pouquinho mais para o norte. Você tá do nosso lado aqui, meu. Presta atenção. Quando eu estudava... Vocês que estão aí nesse fim de mundo... Então quando eu estudava lá... Paralelo. Aí você que é geóloga, você tá no mesmo paralelo. Você tá no Trópico de Capricórnio. Pergunta. Vocês podem, por exemplo, sair na rua com uma camiseta vermelha? Uma estrela do PT? Pode. Pode? Claro que pode. Pode. Se você vai voltar viva... o problema é esse. Por exemplo, no dia da eleição, Bel, por exemplo, a gente foi votar e a gente queria muito se vestir com uma camiseta vermelha mesmo, sabe? Mas a gente ficou meio com medo, assim, sabe? Porque no dia do primeiro turno, a gente foi na casa de um amigo nosso depois, que foi aniversário dele, o Giovanni. E daí ficamos lá assistindo a contagem dos votos no aniversário dele, né? Mas a vontade era... A gente foi com uma camiseta que tinha tons de... Eu fui com uma camiseta que tinha listras vermelhas, mas ela não era vermelha inteira. Sabe por quê? Porque as pessoas te olham de um jeito que elas vão devorar você. Em alguns lugares. Louco, né? O que é muito louco. Assim, sei lá, por mais que, assim, que eu me irrite com o bolsonarista e que eu acho ele burro, eu não olho pra eles falando, eu não olho com uma cara tipo, eu vou te matar. Eu nunca faria isso,
Entendeu? Gostaria, né? É um idiota, foda-se, entendeu? Eu não desejo a morte de ninguém. Eu não desejo a aniquilação de ninguém, né? Não, eu só tô comentando isso porque aqui em São Paulo a gente tava com muito medo no começo, né? Um pouco antes do primeiro turno. Aí no primeiro turno eu falei, não, vou encarar essa, vou de vermelho. Fui votar de vermelho. Não me aconteceu nada. E muito aqui no bairro que eu moro, eu tenho visto as pessoas saírem na rua adesivadas, as pessoas têm ido no supermercado com adesivo, coladinho com adesivo, as pessoas estão realmente, assim, realmente conseguiram dar a volta, assim, que é uma coisa que eu achei que não ia acontecer, sabe? Que eu tinha medo, sabe? Eu tive medo, teve um momento que eu tive medo. A minha filha, ela vai fazer propaganda. A minha filha... Eu não sei se eu te falei, mas a minha filha, a gente foi no ato na segunda-feira, no ato do Tuca e do grupo Prerrogativas, e minha filha Nina, ela foi lá e entregou florzinha pro Lula e tal. Que massa. E não tinha, mesmo tendo sido no dia seguinte, né, do rolo lá do Roberto Jefferson, não foi uma situação, não tinha um medo, nem um estresse, nem nada, assim, sabe? Não tava um clima de insegurança, que eu achei que podia estar. Mas sabe o que eu acho? Bel, esse esquema do Roberto Jefferson a gente já conversou offline, mas assim, eu acho que esse esquema dele também deu uma esfriada na turma, porque foi meio que nem a onda, o pessoal dizendo, cara, que merda podia ter dado. Então, eu acho que muitas pessoas, a partir disso, talvez não chegou a repensar o voto, mas repensou pelo menos um pouco a atitude, tipo, cara, podia dar muita merda ali. Sim. Né? E acho que daí o ato de segunda acabou sendo mais comedido, e acho que talvez agora o segundo turno seja mais comedido por causa disso também. Que as pessoas, de repente, a primeira turma estava numa vibe, final de jogo, final de Copa, todo mundo, não sei o quê, vamos derrotar, vamos ganhar. E daí, de repente, agora deu uma pausa entre o primeiro e segundo tempo do jogo, e a turma viu o bicho, né? Então, às vezes, precisa também uma situação assim para as pessoas refletirem um pouquinho mais. Porque só tem um lado que atira, né? Vamos falar a verdade, só tem um lado que tá atirando, né? Exatamente. Mas é o pensamento óbvio, né? Todo mundo fala, né, não sei o quê. Cara, quem compra arma não tá pensando em rezar. Exatamente. A arma não é pra se defender, a arma é pra matar, cara. Tipo assim. Tem aquela conversa do Marcelo Freixo, eu acho. Marcelo Freixo, qual é o nome dele? O cara lá do Rio? É Freixo, é. O Freixo lá naquele maravilhoso Flow Podcast, né? E aí ele tem uma conversa lá com aquele Monark, que é muito inteligente, e ele fala, não, porque se eu posso comprar uma arma, eu também posso comprar um carro, né? Aí o Monark fala, mas um carro também pode matar. Ele fala, mas eu não compro um carro para matar. Exatamente. Esse que é o ponto. Ninguém compra arma para coçar as costas. E aí que tá. Quando eu dou aula aqui, né, de preencher com espada, sabre, facão, e as pessoas fazem a gente já usa simulacro de arma, né, para não usar com fio. Eu tenho a minha com fio, mas a gente não usa na aula, para o pessoal, e o pessoal bate, e mesmo sendo sem fio, se você bater, machuca. E eu sempre falo muito sobre isso, sabe, Bel? Primeiro, uma espada também é para matar, né? O sabre é para matar. Então, assim, essa coisa de filme, vou duelar, fura aqui, fura lá, os caras ficam... Não, cara, uma espada onde pegar, arranca. Então, por exemplo, a espada que eu tenho aqui de Tai Chi, se ela pegar na perna, perdeu a perna. Cara, você perdeu a perna. Então, você não vai ficar mais em pé, né? Não é Monty Python. Né? Não é o Cavaleiro Negro do Monty Python. Perdeu a perna. Se você cortar a mão, você perdeu a mão. Então, a gente tem que entender que quando você lida com arma, é definitivo. Né? Uma coisa é você dar tiro para cima, agora, quando você compra uma arma, você não está pensando em dar tiro para cima. Entendam? As pessoas têm que entender isso e realizar isso no crânio delas, ali, na cabeça.
que se uma criança pegar, mata a outra. Uhum. Né? Se eu atirar na cara do Marcelo, eu mato o Marcelo. Ponto. Então eu não estou comprando para comemorar o aniversário dele dando tiro na bunda dele. Porra! É bem né? isso aí mesmo. Então a gente tem que entender, e essa diferença, eu acho que até nem faz sentido, o carro também mata, apesar de entender o raciocínio, justamente por isso que ninguém compra o carro pensando em matar. Eu vou comprar o carro né? só pra caçar. Nunca vi comprar o carro pra caçar. Né? Sim. Você né? fica atropelando os aí bichos, vai a índole, né? E aí vai da índole, só que a arma só tem uma índole. Uhum. Sim. Né? E também, eu tenho espada, eu sei usar, eu posso matar? Posso. Uma grande diferença é que eu, como professor, eu tenho consciência disso, eu sei o risco e sei que eu posso ser penalizado. E o grande questão é que as pessoas hoje compram arma, mas não quer ser penalizada. Mas você do usa diabo, quando né, você do tá... tarô. Mas você usa quando você tá dando Com aula raiva? ou não? Não, dando aula com raiva. Não, eu tenho aqui, eu dou aula de corte também. Uhum. Mas aí você dá, é uma aula de corte que não tem nada a ver com cortar o outro. Com cortar o objeto, amiguinho, né? Não coloca a cara de ninguém. Mas é isso, sabe, Bel? Mas eu faço, eu dou aula de corte até para mostrar para as pessoas o quanto é perigoso. É o contrário. Eu não uso para tornar as pessoas perigosas, mas para mostrar o quanto uma arma idealizada, a espada é uma arma idealizada, né? Por causa de filme e tudo mais, e que sim, pense na própria arma Jedi, cara. Os pessoal no Star Wars, na verdade, um duelo de sabre de luz não duraria 10 minutos. Não duraria 1 minuto, é 30 segundos. Uau, acabou. Uhum. Mas é que eles são Jedis, né? É diferente. Então a gente tem que ter. A gente tem que ter essa consciência e enquanto professor, enquanto instrutor de tiro, qualquer coisa do gênero, eu acho que você precisa colocar essa consciência na pessoa. Cara... É que caca, esse negócio que é pra caça, assim, é como se, sei lá, como se as pessoas estivessem, sei lá, na Inglaterra no século, sei lá, Sim. 19, entendeu? E fossem todos lords. E que você precisava caçar pra viver. Não, pior ainda, vocês são lords, são todos lords, estão, assim, numa paisagem bucólica britânica, e aí todo mundo vai, sei lá, caçar perdiz. Ninguém vai caçar perdiz. Sabe o que eu acho de arma, assim? Eu acho que é o sentimento do empoderamento que a pessoa tem com uma arma, entendeu? Claro que tipo assim, eu tenho uma arma, eu posso tirar a vida de alguém, eu tenho poder. Vai jogar videogame, mano. tipo cara, assim, Cavaleiro das Trevas. Né? O gibi do Cavaleiro das Trevas do Batman. Se mata muito porque é fácil. Exatamente. Né? Quando você precisa usar arma branca, você tá perto do outro. Uhum. E você tá vendo o branco do olho. Uma arma não, cara. Eu tiro lá. Então. Eu acho que esse sentimento. O Robert Jefferson falou, eu tava com red dot lá, marcando os caras. Então, ele jogou... Cara, ele jogou 2 granada, né, cara? Bizarro, meu. Como que... Veja, ele não jogou hóstia nas pessoas. Não. Ele jogou um terço. Flores. Cara... Que vida vazia, era. E você pensava que a coisa é uma coisa muito louca, né? Uma vida vazia, onde para você dar sentido para sua subjetividade, sua existência no mundo, a presença é ter um objeto e que você pode liquidar com outro indivíduo, né? É uma coisa muito doida, né? É uma coisa muito superficial e muito vazia. Eu posso matar. Sim. Cuide de mim que eu posso matar. É bem isso. Né? E aí, galera, vamos encaminhando para deu tão errado na sua vida que você precisa dizer essa frase. Vamos encaminhando para um final, a minha frase. Que o Goya tem que pedir a morte do podcast. O hambúrguer dele. Estamos chegando naquele momento onde o Goya precisa pedir o hambúrguer dele. Em que o Marcelo saca a sua pistola e diz, eu posso acabar com Eu posso. E agora? Eu vou acabar com o entregador que te entrega o hambúrguer, você não vai comer. Eu vou ter que acabar com a hamburgueria. Com a hamburgueria, né? Enche o saco aqui. Deu tal hora, é hora dele comer um hambúrguer. Né? Ai. Mas é isso aí, gente. O papo... Pô, dava pra gente conversar um tempão aqui se não fosse o hambúrguer do Goya. Mas achei que foi válido, né? Pô, sempre bom falar disso. Acho que precisamos falar mais sobre isso daí.
que é um Acho que a assunto... gente vai falar mais sobre essa questão do mal. Eu acho que eu até posso estudar mais Legal. sobre isso. Eu acho que podemos, sobre a natureza do mal, né? A natureza do mal, né? Bom pra caramba. Porque é uma coisa, um tema que mudou muito ao longo da história, né? E como que atualmente isso é visto, né? E como que... Se você quiser arranjar um judeu aí pra falar, seria legal, velho. Ó, que massa. Judeu verdadeiro, não um você. rabino? Um rabino. Um rabino, pode ser um rabino. Uhum. Pra falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa falar. São coisas que a gente não deve esquecer, sabe? Sim, Porque as pessoas, eu acho que quando a gente esquece e a gente ignora, a gente banaliza, sabe? exatamente. E a gente diminui, a gente deixa de dar importância para uma coisa que é importante. Eu não tô falando pra gente sacralizar o que foi o nazismo, não é a ideia de sacralização, é a ideia de não esquecer do horror, Uhum, né? exatamente. Nunca esquecer do horror, nunca, sabe, deixar de pensar nisso. Sim. Então, pra finalizar, 3 filmes que você precisa assistir pra não esquecer. A Onda, Marighella e A Lista de Schindler. A Lista de Schindler. A Lista de Schindler. Fantástico. Belíssimo filme, Fica belíssimo filme. as recomendações aí, então. Vai aparecer mais, provavelmente. É isso aí, galera. Um abraço. E Tempos de Paz, brasileiro. Assistam. Marighella também é brasileiro, rapaz. Sim, mas Tempos de Paz. Sim, A sim. Schindler ganhou o Oscar. Cara, argumento, mas... É, né? Ah, é lindo esse filme. É lindo ao mesmo tempo que é feio, né? É muito bem feito. É.